Salve, salve rapaziada, Ferrer na área, saca só. Vampirinha Sapeca tá de volta, parte final do anime Yofukashi no Uta. Caso você não tenha assistido as partes anteriores, vou estar deixando aqui na descrição do vídeo, juntamente com o nome do anime. Então, sem delongas, já dá aquela baforada no like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí, valeu! Depois de verem aqui que o transformaram o garoto de óculos, Nazuna e Amori estão dando aquele rolê pela madrugada. E eles acabam encontrando uma das vampiras, que se chama Midori. Ela estava vestindo uma roupa de empregada e entregando alguns panfletos. Ela procurava alguém para ajudá-la no meio de café em que trabalha. Ela começa a implorar para que Nazuna ajude ela. E meio que nossa vampirinha aceita, mas por conta do dinheiro. E a Amori decide esperar Nazuna terminar o turno do trabalho e fica sentado junto dos clientes. Uma outra garota chega para estar servindo ele e ele fica encantado com a forma que a garota se apresentou. Seu nome é Arisa. E ele até diz que ela se parece com uma personagem de anime. Terminando o trabalho, enquanto Midori mexe no celular, ela percebe ter recebido um e-mail, e quando abre, tinha algumas fotos tiradas escondidas das garotas que trabalham lá. E Amori começa a babar olhando as fotos que tinham tirado, e Midori chega até a chamar ele de pervertido, dizendo que pode ter foto delas aí. Mas ele responde para ela ficar safe, e diz que só tem fotos da garota que serviu ele mais cedo. Sabendo que nosso protagonista é um bom observador e um bom stalker, Midori pede para que ele ajude a encontrar o criminoso que tirou essas fotos. No dia seguinte então, antes da loja abrir, Amori já estava de olho nas fotos em seu celular. E Arisa chega falando no ouvido dele que do jeito que ele baba nas fotos, ela fica até com vergonha. Ela fala que tá só brincando e pede desculpas pelo trabalho que tá dando, por ela não ter visto que alguém estava fotografando ela. Analisando as fotos dela se trocando, Amori começa a especular que o lugar em que o culpado poderia estar tirando as fotos seria pela janela. E investigando o lado de fora, vê que é alto demais para alguém conseguir escalar, a menos que a pessoa seja um vampiro. Nazuna até especula que poderia ser a Midori, mas nosso protagonista explica que não é ela não. Ele começa a observar a janela e pede até para Nazuna fazer uma pose para uma foto, mas ele percebe que algo não está batendo. E depois de pensar bastante e juntar todas as peças, ele finalmente suspeita de alguma coisa. No final do dia de trabalho, ele está dizendo para Midori a chance de ter encontrado o suspeito. E assim que escutam alguém chegando pelo corredor, Amori e Midori entram no armário, se escondendo. Arisa entra na sala e Nazuna diz a ela que todos foram embora, e que assim que ela sair, é pra ela estar fechando a loja. Dentro do armário, nosso protagonista explica dizendo que as fotos foram tiradas depois de todos terem ido embora, já que nas fotos não tem clientes nem funcionários perto dela. Os dois escutam o barulho da janela abrindo, e quando saem do armário, eles pegam simplesmente a garota em flagrante. Ela basicamente colocou um tripé na janela e um timer para estar tirando as fotos de longe. Depois dela se trocar, Amori conta que foi muito simples de descobrir, que ela era mesmo quem tirava as fotos. Além de todas as fotos estarem bonitas demais, não tinha nenhuma foto aparecendo mais do que deveria. E Midori comenta que antes dela começar a trabalhar no café, a Arisa costumava ser a mais popular entre as garçonetes. E agora, por Midori ser a mais popular, talvez ela tenha ficado frustrada, vazando até mesmo as próprias fotos, numa tentativa de aumentar sua popularidade. A Arisa estava prestes a falar que ia se demitir do trabalho, mas Midori diz a ela que é normal as pessoas passarem por isso, e chegou até a elogiar as fotos que havia tirado. No fim das contas, tudo acabou bem, e todas continuaram trabalhando lá. Alguns dias depois, Amori tá lá aguardando, Nazuna sair do trabalho, e Arisa chega e senta do lado dele. Até no dia de folga, ela veio visitar a loja. Basicamente, ela é uma viciada em meio de café. E eles até tiram uma selfie juntos, e dessa vez não foi escondido. Depois de um tempo trabalhando no meio de café, Nazuna comprou diversos móveis novos para o seu apartamento, e agora ela vai conseguir trabalhar melhor, no seu emprego de fazer carinho e massagem nos outros. Ela fala pro Amori buscar novos clientes na cidade, pessoas que aparentam estarem cansados ou estressados. E ele começa a se perguntar se é normal chegar do nada conversando com alguém, perguntando se a pessoa deseja carinho ou uma massagem. Nosso protagonista tá andando por uma ponte, eis que ele ouve um isqueiro acendendo. Ele avista uma garota que parece estar totalmente cansada, e começa a conversar com ela. Pelo modo que nosso protagonista falava com ela, deu a entender que ele estava dando em cima dela, o que deixou ele morrendo de vergonha. Só que a garota deu corda para ele, o convidando para conversar em outro lugar. Os dois vão até um café e ele começa a se explicar, dizendo que não tá paquerando ela ou algo do tipo, mas que ele tem um bom motivo para isso. A moça fica decepcionada e solta um "pô, que pena", tinha até ficado animada pensando que ia rolar algo. Ele começa a contar sobre o serviço que tem para oferecer para ela, mas a mulher começa a falar de uma lei, em que menores de idade não pode estar trabalhando entre 10 da noite e 5 da manhã. E ainda diz que se denunciar ele para a polícia, vão acabar fechando o local de serviço dele, mas era apenas uma brincadeira da parte dela.
Yamori fica aliviado com isso, e a garota diz que não tem interesse no serviço de carinho, e que também ela prefere dormir sozinha. Mas ele responde que talvez ela gostaria de receber pelo menos uma massagenzinha. A garota até que fica um pouco interessada na massagem, dizendo que ultimamente está sentindo dores nas pernas, por conta de trabalhar muito. Yamori fica curioso e pergunta pra moça com que ela trabalha, e fica todo empolgado quando ela responde que é uma detetive. Mas ela logo já corta o barato dele, dizendo que não é como nas séries e filmes, que normalmente ela investiga traições de casais e pessoas que estão desaparecidas. Aproveitando a situação, a moça pergunta se ele conhece um tal de Akihito Akiyama, também chamado pelo apelido de Akun. Sim, o garoto de 4 olhos, galera. E quando Yamori vê a foto e demonstra algo, ela dá um puxão nele e ela fica olho no olho, dente por dente, mas logo solta ele e pede desculpas. A detetive larga uma grana na mesa, fala para o nosso protagonista pagar o café e que ele poderia ficar com o troco. E enquanto vai embora, ela diz que da próxima vez, caso ele gostar de mulheres mais velhas, ele poderia dar em cima dela. Quando ele volta para casa, a Nazuna tá brava por ele não conseguir nenhum cliente, mas assim que ele mostra que trouxe cervejas, ela muda totalmente a face. Do lado de fora do apartamento, a detetive fala que encontrou algo maior ainda do que imaginava. Já no dia seguinte, nosso protagonista e seus amigos se encontram e decidem ir até uma escola. Mahiro explica que chamou eles para que possam se divertir como amigos. Ele então invade a escola e chama os dois para pularem o portão também. Mahiro conta que foi sorte eles terem se reencontrado depois de tantos anos e que quer construir boas memórias com eles, porque não sabe quando tudo poderia mudar, como por exemplo quando Yamori parou de ir para a escola. Os três começam a andar pelo colégio e começam a desvendar várias lendas urbanas de terror e se divertem bastante dando risada dessas coisas assustadoras. Aparentemente existe uma lenda antiga que é verdadeira dessa escola. Há cerca de 10 anos atrás, um professor que trabalhava lá desapareceu e até hoje não foi encontrado. Isso saiu até nos jornais. Algumas pessoas dizem que às vezes esse antigo professor aparece em uma sala de aula durante a noite e os três partem em direção a essa sala por insistência de Mahiro, mas claramente sem esperanças, achando que era apenas uma lenda. Mas quando os três abrem a porta e dão de cara com o professor, eles mudaram totalmente a face. E o professor ainda pergunta por que tem alunos aqui a essa hora. O monstro parte em direção a eles, dizendo que até agora estava tentando se segurar, mas agora ele deseja essa novinha. Ele dá uma lambida nos beiços e parte para cima de Akira. Nosso protagonista fica tenso, vendo toda aquela cena, e sabendo que já tinha passado por algo do tipo. Por instinto, Yamori pega uma cadeira que estava ali do lado e dá uma chapuletada na cabeça do professor e chega à conclusão que ele era um vampiro. Mas havia algo errado com esse professor, já que os vampiros são sempre tão bonitos e espertos. Esse tiozinho estava meio angustiado e estava só a carcaça. O vampiro começa a falar para eles fugirem logo, antes que ele perca o controle, até que uma voz surge pelo corredor, dizendo que ganhou a sorte grande. E é ela, pessoal, a detetive Malboro. Ela chega falando que ele pode dar uma sugada nela, mas espera que ele não ligue pro gosto de cigarro no seu sangue, e oferece sua jugular ao vampiro. Ele salta pra cima dela, e assim que o vampiro a abocanha, o bicho já se levanta todo se contorcendo, dizendo que o gosto do sangue dela é horrível. A detetive fica surpresa do vampiro não ter se alimentado durante 10 anos, e a Amori pergunta por que simplesmente ele não bebeu sangue antes. E a mulher responde que ninguém gostaria de virar um vampiro. O professor começa a chorar, dizendo que havia sido enganado, e que não deveria ter se apaixonado por aquela mulher. A detetive Malboro começa a consolar o vampiro e diz que vai deixá-lo morrer como um humano. Ela então tá com um anel na mão dele, e o professor começa a gritar, mas ele acaba não reagindo. E quando o sol bate na janela, o sofrimento dele acaba. Ele simplesmente vira poeira e vai de base. E a Amori fica bravo perguntando por que ela o matou, e a detetive responde, dizendo que o professor não queria continuar vivendo como um monstro, e que ela também não vai deixar nosso protagonista realizar o sonho idiota dele de se tornar um. Além do mais, ele não sabe nada sobre os vampiros. Ela entrega alguns cartões de visita para os seus amigos e vai embora comprar mais cigarro. Chegando em casa, nosso protagonista se deita e começa a ter flashbacks sobre o que a detetive falou. Eis que Amori resolve conversar com Nazuna, que o recebe na porta desesperada para dar uma sugadinha nele. Ele dá o pescoço para ela, mas quando ela comenta que quase estava perdendo o controle de tanta fome, ele se lembra do ocorrido da noite anterior e empurra ela. Ele acabou agindo por impulso e até tenta se desculpar com ela, mas Nazuna vê que ele tá diferente e diz para ele contar tudo o que houve. Ouvindo a história por cima, Nazuna conclui que o vampiro devia estar com muita fome para chegar ao ponto de estar atacando eles. E Amori pergunta se isso aconteceria com ela, já que ela estava com bastante fome hoje.
Nazuna pega o rosto dele e fala bem sério, que isso não é algo que ele precisa se preocupar. Os dois vão pra rua dar uma volta, e enquanto conversam sobre o assunto, Nazuna explica que um vampiro morre se ficar 10 anos sem beber sangue. E quando comentam sobre a detetive, nossa vampirinha pergunta se ele havia mudado de ideia em se tornar um vampiro. Mas Yamori responde que não, porém estava preocupado. Afinal de contas, a detetive sabia como matar os vampiros, e ele não quer que Nazuna nem seus amigos se machuquem por causa dele. Ele se desculpa por antes e pede pra vampirinha beber o seu sangue. Em outra cena, sem explicações alguma, Nazuna decide que quer conhecer a casa de Yamori. O garoto verifica se realmente não há ninguém em casa e chama ela pra entrar. Ela dá uma procurada pelo quarto dele, mas não encontra nenhuma coisa suspeita para a idade dele. Na verdade, ela encontra um lenço usado, mas ele fala que não é o que ela tá pensando, ele só suou o nariz. A vampirinha começa a dizer que sabe que ele está em dúvida sobre se tornar um vampiro, porque consegue ler um pouco dos pensamentos quando bebe o sangue dele. E diz que depois dos últimos acontecimentos, é normal ficar em dúvida. Na verdade, qualquer outra pessoa mais normal da cabeça já teria desistido. E Yamori responde que o motivo pelo qual ele queria se tornar vampiro é a noite. Durante a noite tudo acontece, é muito mais divertido e livre. Apesar de que ultimamente, ele observou que nem tudo é apenas diversão. E ele até brinca dizendo que Nazuna nem tá tão ansiosa para que ele se torne um vampiro de qualquer forma. A vampirinha faz uma cara meio que de decepção e diz que vai ajudá-lo na indecisão dele, e pergunta o porquê dele achar a noite divertida. Ele responde que é por conta da liberdade, mas ela o confronta, dizendo que na verdade é por conta da noite não fazer parte da rotina dele. Como ele estava entediado de ir para a escola todos os dias, a noite era fora do comum e trazia diversão a ele. Ela ainda rebate, dizendo que ser vampiro é chato, e pede desculpas por ter mentido pra ele. Já fazia décadas desde que ela se tornou uma vampira, e que hoje ela só ficava esperando o tempo passar, em dias rasos e sem sentido. Ela se levanta dizendo que vai embora, e quando Yamori levanta dizendo que ainda queria conversar, ele a tropeça e cai em cima dela, ficando face a face, touch a touch. A vampirinha chega perto dele como se fosse beijá-lo, mas passa reto e pergunta se ele achou que ela ia fazer isso mesmo. O bicho ficou indignado, porque ele realmente achou que ia. Nazuna dá mais uma provocada nele, dando uma lambidola na sua jugular e simplesmente sai vazada de lá. Na noite seguinte, Yamori resolve ligar para a detetive e está esperando para encontrá-la. Ela chega pensando que finalmente nosso protagonista queria dar uns pegas nela, mas na verdade não era isso. Eles começam a conversar sobre os vampiros e a detetive começa a falar tudo da vida íntima dele, desde o fato dele gostar de garotas com melões grandes até os hobbies dele. Mas ela disse que só estava brincando. Quando Yamori pergunta sobre ela ser contra ele se tornar um vampiro, ela responde que é óbvio, porque vampiros são seres amaldiçoados, que enganam os humanos para matar sua fome. Ela então pergunta se quando ele se tornar um vampiro, ele ia beber sangue humano ou ia ficar igual aquele professor. Mas sem deixar ele responder, ela continua falando, dizendo que pelo fato dele ainda não ter se apaixonado depois de tanto contato com a Nazuna, pode ser que ele nem consiga se tornar um vampiro, e ainda suspeita dele ser uma pessoa sem impulsos românticos. A detetive se aproxima dele tirando onda e chegando cada vez mais perto, diz que como Yamori sabe da existência dos vampiros, é bem provável que ele nem saia vivo dessa, caso não se torne um. Na verdade, provavelmente nem mesmo a Nazuna seria perdoada por ter revelado a identidade deles. Nosso protagonista fala que não quer que isso aconteça, e cara a cara com ele, a detetive fala que ele tem que tomar sua decisão, ou viver como um humano, ou se tornar um vampiro e ser morto por ela. Ela dá uma pegada na cabeçola dele, e diz que se ele decidisse se manter como humano, ela mataria cada um deles. Yamori se afasta dela dizendo que vampiros não são malignos quanto ela pensa, e que eles respeitam os humanos. A detetive pega o celular na mão e diz que não queria ter que recorrer a isso, mas pelo visto não vai ter jeito. Ela começa a conversar no telefone com a polícia, dizendo que viu um adolescente dando um rolê pela madrugada, e isso estava assustando ela, e então passa a localização de Yamori. Nosso protagonista sai correndo, indo em direção à sua casa. Ele está em choque com a possibilidade de virar um criminoso e da possibilidade de não poder mais curtir a noite. Se escondendo em um parquinho, ele consegue dar de certa forma uma fuga na polícia. Ele então fica se perguntando se deveria ir para a casa da Nazuna ou não, mas enquanto pensava nisso, uma outra vampira aparece. O nome dela é Hatsuka Suzushiro e ela estava naquele deck do episódio passado. Ela convida ele para ir até a sua casa. E quando eles chegam lá, dentro da casa dela tem 3 pessoas malucas, parecendo que tinham usado pedra, simplesmente bizarro. Ela logo dá um corte neles, dizendo que eles precisam ir embora, porque hoje ela tem visita. Os 3 cracudos ficam chateados, mas acabam vazando de lá. Yamori tá sentado numa sala, enquanto Hatsuka toma um banho. Do banheiro ela dá um grito pra ele, dizendo que esqueceu a toalha. E quando ela aparece na porta do banheiro, ou melhor, quando ele aparece pra pedir a toalha, era bait, pessoal. A Fanta aí era a Coca.
Nosso protagonista fica sem entender nada. O cérebro dele bugou total. Na verdade, Hatsuka achou que Nazuna já tinha contado a ele. Mas Yamori aproveita e diz que a vampirinha não conta nada pra ele. Em outro local, Nazuna tá conversando com as outras vampiras. E ela tá contando que Yamori não ia se tornar um vampiro. E deseja que elas não matem ele por conta disso. A Milf Ruiva dá um soco na mesa revoltada e diz que se acha que é só pedir desculpas pra resolver tudo, ela tá muito enganada. E já que não é permitida a morte entre vampiros, é só ela eliminar Yamori que já resolve tudo. As duas começam a discutir e a Ruivinha pergunta o que ele tem de tão especial pra ela defender ele. Nisso a cena volta pra casa do Hatsuka, e tá surpreso pela resposta de Yamori, de não querer mais se tornar um vampiro. E nosso protagonista conta a ele sobre a detetive, que tem o poder de eliminar os vampiros, explicando como foi a cena do sangue dela ser ruim e dela entregar algo pro vampiro. Hatsuka fica pensativo e diz que ainda não tem certeza, pois nem mesmo os vampiros entendem sobre eles. E ele também fala que a Nazuna provavelmente não sabe o porquê de um sangue ser mais gostoso ou pior que o outro. Aproveitando esse assunto, Hatsuka fala que Nazuna sempre elogiou o gosto do sangue do nosso protagonista. E o vampiro começa a partir pra perto dele meio que na broderagem. Mas logo ele se afasta, já que seu telefone apita. Ele recebeu uma foto da mesa quebrada no grupo dos vampiros do WhatsApp. E aparentemente, a Nazuna estava em apuros. Yamori tenta se levantar da poltrona, mas logo é empurrado para trás. E Hatsuka solta a real para ele, que pro nosso prota conseguir ajudar de alguma forma a Nazuna, é só se tornando um vampiro. E ainda começa a entrar na mente dele, dizendo que é improvável que ele se apaixone por Nazuna, já que depois de tanto tempo ele ainda não sentiu nada. Hatsuka então faz uma oferta, para tentar transformar nosso protagonista em vampiro. Mas nosso protagonista nega. Na verdade, não é nem pelo fato de Hatsuka ser um garoto, não tem nada a ver com o gênero. Ele levanta, bate no peito e fala: mesmo se eu fosse uma mulher, ainda assim eu gostaria de me apaixonar pela Nazuna-chan. E depois dessas palavras que arrepiaram, ele vai embora agradecendo pela ajuda que recebeu. Yamori sai correndo em direção à nossa querida vampirinha, e quando ele chega lá, a Milf Ruiva diz que ele está atrasado, que a Nazuna já havia ido embora, e que provavelmente não vai conseguir conversar por um tempo. Além do mais, não foi barata a consequência pela segurança dele. Yamori então sai correndo de lá para tentar procurar a Nazuna. Enquanto isso, a vampirinha tá caminhando, pensativa pela cidade, se perguntando se nosso protagonista estaria chateado com ela. Afinal, tudo que ela fez foi mentir pra ele. Ela então para naquela mesma máquina de bebida que eles se conheceram. E quando ela olha pro lado, aconteceu basicamente a mesma cena do primeiro episódio, só que os dois invertidos. Nazuna pergunta por que ele veio atrás dela, toda rosadinha. E quando ela começa a sair andando, nosso protagonista começa a se declarar, dizendo que antes de encontrá-la, sempre se sentiu entediado, mas que agora era muito divertido. E pergunta à vampirinha como ela se sentia. Ela logo responde que fazia tempo que não se sentia assim, e se desculpa por ter mentido pra ele. Nazuna conta que tudo era muito novo e intenso pra ela, e quando ela estava prestes a se virar e contar algo importante pra ele, nosso protagonista interrompe, falando que estava tudo bem, que os dois gostam de passar o tempo juntos, e eles só precisavam continuar procurando juntos novas coisas pra se divertirem. Yamori aperta a Nazuna e promete que vai se apaixonar por ela, e diz que nunca mais vai deixar ela se sentir entediada. Ele percebe que se empolgou um pouco, e quando dá um passinho pra trás, Nazuna em pensamentos promete a ele que irá se tornar uma vampira pela qual vale a pena se apaixonar. E toma-lhe o selinho de fortaleza, meus caros amigos. Simplesmente fim da primeira temporada, pessoal. E convenhamos que terminou da melhor forma possível, né? Caso tenham gostado do vídeo e dessa série da Vampirinha Sapeca, deixa aqui nos comentários, fortalece macetando o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Fechou? Vou indo nessa, fiquem com Deus, um abraço a todos e valeu! Tamo junto!